Nós vamos começar a estudar hoje sobre o homem no estado de pecado. Então nós vamos entrar na questão da doutrina do pecado, para que os irmãos possam ter uma compreensão ampla, porque se você não entende sobre o pecado, você também não tem como entender sobre a obra de Cristo por nossas vidas. Então a doutrina do pecado, ela é extremamente fundamental para nós compreendermos o estado em que nós nos encontramos diante de Deus e o porquê dele ter que punir o seu Filho em nosso favor, para que através dele nós recebêssemos a salvação. Romanos capítulo 5. Se você for um aluno persistente na escola dominical, você com certeza vai ter muito conhecimento das Escrituras e vai ter uma firmeza na palavra que realmente vai fazer com que tanto sua vida como vida de pessoas sejam abençoadas por aquilo que você conhece. Romanos 5, verso 12, vocês vão ver que tem um tema ou um título aí, Adão e Cristo. Ele vai fazer justamente a comparação entre o pecado de Adão e a salvação em Cristo. Verso 12. Os irmãos encontraram? Amém? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, aí vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que venha nos ensinar a sua palavra. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, primeiramente, a Deus, pelo perdão dos nossos pecados, pela obra de Cristo Jesus que foi realizada na cruz. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de nossos irmãos e nossas irmãs, cada um com suas lutas, com suas dificuldades, mas tem se esforçado para vir à tua casa, para aprender a tua palavra e se firmar em ti, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a nossa igreja, abençoe aqueles irmãos que têm relaxado na sua vida cristã. Tem misericórdia, Senhor. Desperta o teu povo, ó Pai, para orar mais, para aprender e praticar a tua palavra, para que realmente venham ter vida, a vida abundante que o Senhor fala nas Escrituras. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, eu continuo desafiando você a não negociar o seu tempo na presença de Deus. Não
troque o fato de você estar na casa do Senhor por nenhuma outra ocasião, a não ser que você não possa vir de jeito nenhum. Mas, por exemplo, em relação a um programa de televisão, a estar na casa do Senhor, a um passeio na praia ou no sítio, a estar na casa... Claro, todos nós devemos ter um momento de lazer, e eu sei que os irmãos aqui passam a semana toda na luta, isso não é fácil, mas se esforcem para que o domingo seja do Senhor. Usem o sábado, usem outros dias, usem os feriados, mas que o domingo de vocês seja do Senhor. Aproveite a manhã, aproveite a noite do domingo. Na tarde você pode dar uma passeada, mas não negligencie isso. Digo isso por quê? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis. Irmãos, olha, nunca houve um tempo em que a igreja tem tanto acesso à Bíblia, mas é tão, eu vou usar a palavra no sentido de falta de conhecimento, tá? É tão ignorante em relação às doutrinas da graça, as doutrinas principais das Escrituras. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Então, nós precisamos disso. As seitas estão aí, as falsas doutrinas estão aí, e eles não param. Você percebe que semanalmente são várias testemunhas de Jeová aí no meio da rua, visitando as casas, vendendo a revista Sentinela, tocando lá na campainha ou no interfone do seu apartamento. E nós, irmãos, precisamos nos alimentar da palavra para viver essa palavra, primeiro, e ao mesmo tempo testemunhar desse evangelho com segurança naquilo que nós conhecemos. Então, por isso que é importante, esses estudos que nós estamos tendo aqui, nos domingos pela manhã, eles são estudos básicos para fortalecer você ao ponto de você não perder jamais a sua segurança em relação ao Evangelho, à Palavra de Deus. Então, é base para a nossa vida cristã, vai servir para a sua vida, nos momentos difíceis, nos momentos de luta, você vai ter segurança na Palavra e vai dizer, não, a Palavra me diz isso, eu estou segura no Senhor. Então, é fundamental. Olha, outra coisa, no meio da liderança cristã hoje, há um desconhecimento muito grande das Escrituras. Não que você precisa ser um doutor nas Escrituras, você não precisa ter um conhecimento vasto ou um conhecimento dos originais, mas você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer as doutrinas básicas. Veja que nós estamos seguindo a lógica, nós estudamos sobre o decreto de Deus. O que é o decreto de Deus? É o plano que ele estabeleceu antes de começar a criar. Então, na mente de Deus, no conhecimento de Deus, ele já tinha tudo planejado antes do quê? De começar a criar. Deus não começou a criar o universo, a nos criar e a fazer com que a história começasse, a vida começasse, simplesmente pelo acaso, porque ele resolveu de uma hora ou outra fazer, e assim, aqui não deu certo, eu vou começar a mudar aqui, vou começar a ajeitar ali. Não, as coisas não foram assim. A Bíblia diz que antes de Deus criar, ele já tinha tudo pronto em sua mente. Na verdade, a criação é o fato de Deus colocar em prática aquilo que ele já tinha estabelecido, na sua sabedoria, no seu conhecimento, no seu plano. A gente chama isso de decreto. Agora siga comigo a lógica. Se ele tinha tudo planejado, aí agora ele começa a realizar o seu plano. Qual é o primeiro passo? A criação. E a criação de quê? De todas as coisas. Deus criou tudo em quantos dias? Em 6 dias. No 7º dia, ele gozou da sua criação. Não é isso? Aí nós vimos a doutrina da criação, estudamos sobre a doutrina da criação, e aí a partir do capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia ela vai focar especificamente em uma das criações de Deus, que é quem? O homem, a humanidade. Então a Bíblia vai focar agora na figura humana, e aí vai começar com a ordem de Deus a esse homem, e com o tratar de Deus com esse homem, que no momento foi criado sua imagem e semelhança, ou seja, santo, justo, reto, mas ele vai ser provado, ele vai desobedecer e vai cair nessa prova, vai pecar,
vai vir todas as consequências por causa do seu pecado, e vai continuar agora o desenrolar de todas as coisas, para o quê? Para que esse homem possa ser resgatado dessa condição de pecador e volte a ter com Deus o que ele perdeu por causa da sua queda, que foi a comunhão. Ele morreu espiritualmente, veio a condenação como a morte física e especificamente a morte eterna sobre esse homem por causa do seu pecado. Então, nós estudamos sobre o decreto, estudamos sobre a doutrina da criação, estudamos sobre a criação do homem, e agora nós vamos entrar justamente na queda desse homem. Esse homem que foi criado para estar em comunhão com Deus, ele foi provado e na prova ele caiu. E a sua queda trouxe várias consequências, e nós vamos estudar o que foi essa queda, qual é a origem do pecado, e a questão do pecado no mundo dos anjos. Quando se deu o pecado na humanidade, qual é o caráter do pecado, o caráter formal, o caráter essencial. Então nós vamos entrar nesses detalhes. Para a semana nós vamos estudar sobre a tentação, como se deu a tentação, e vamos trabalhar essas questões profundamente. Vamos ver a questão do pecado, a consequência do pecado, vamos estudar sobre essa doutrina, para que os irmãos entendam bem essa realidade e compreendam o quanto é sério a questão do pecado. Alguém disse que Satanás, ele tenta enganar o homem. São duas mentiras comuns que ele tenta colocar em nossa mente: que o pecado não é pecado e que o pecado não traz consequências terríveis. São duas coisas que Satanás trabalha na nossa mente: pecado não é pecado e pecado não traz consequências difíceis ou terríveis. Foi isso que ele disse a Eva: se você comer dessa árvore, você vai ser como quem? Como Deus. Enquanto que Deus disse: no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então ele desvirtua, ele tenta fazer Deus mentiroso e a palavra dele ser o quê? A verdade. Então, e a outra coisa, você não vai morrer. Primeiro, não é pecado, porque se você comer, você vai ser como Deus. Então, pecado não é pecado. E segundo, você não vai morrer não. Você não vai morrer. Deus disse: certamente morrerás. Mas a gente vai trabalhar isso em outro momento. Nós lemos um texto aqui em Romanos, capítulo 5, que mostra claramente que o pecado, ele entrou no mundo por causa de um homem. Quem foi esse homem? Adão. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3. Vamos abrir primeiro no capítulo 2. Nós estudamos sobre a doutrina da aliança das obras, que foi justamente o pacto que Deus fez com o homem, e dentro desse pacto, nós estudamos isso claramente, o Senhor exigiu que esse homem fosse fiel. Abra aí em Gênesis capítulo 2. Gênesis, todo mundo pegou sua lição? Ok. Veja que a nossa lição, o tema é o homem no estado de pecado. E aí tem o mal moral que existe no mundo, é a transgressão da santa lei de Deus. Isso é o que a Bíblia chama de pecado. A palavra de Deus revela que o homem é transgressor por natureza. A pergunta é, porém, como o homem adquiriu essa natureza pecaminosa? Então, se nós não olharmos para a Bíblia, vamos dizer que você não conhece a Bíblia. E isso as pessoas do mundo aí fazem muito essa pergunta: por que existe o mal? Por que o homem é tão mau? Por que tanta violência? Por que tanta guerra? Por que tanta maldade no mundo? Por que nós somos tão maus? Não é verdade? Então as pessoas fazem essa questão, ou essa pergunta. E aí, irmãos, qual é a nossa resposta? Como nós podemos entrar, ou entender a entrada do mal no mundo, ou a entrada do mal na nossa própria natureza? Como nós podemos compreender isso se não for pela revelação da palavra de Deus? Será que Deus já fez o homem dessa forma? Nós vimos que não, que tudo que Deus fez foi bom. Toda a criação de Deus foi boa, foi perfeita. E Ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. E nós vimos que imagem e semelhança representa o quê? A santidade de Deus, a justiça original, o fato do homem ter sido criado sem pecado, porém com a possibilidade de pecar. Por que com a possibilidade de pecar?
porque houve um período que Deus estabeleceu, nós não sabemos, mas Deus criou o homem santo, mas Ele permitiu que houvesse um período que nós chamamos de quê? O período de prova. O período em que esse homem que é santo seria provado diante de um Deus santo que faz exigência de obediência a esse homem santo. Vocês estão me entendendo ou não? Nós estudamos isso em relação à aliança das obras. O que é a aliança das obras? Deus, Ele se revela a Adão, Ele cria Adão, se revela como seu Senhor, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Criador, mas ao mesmo tempo Ele entra em aliança com Adão, a partir do momento em que Ele estabelece condições com a sua criatura em relação à comunhão das duas pessoas, de Deus e do homem. Então, quando Ele chega para Adão e diz, olha, você pode comer de todas as árvores. Veja aí, capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17. Capítulo 2, 16 e 17. Amém. Se você observar o versículo 8 da sua Bíblia aí, em Gênesis 2, aconselho você a sempre trazer um lápis para você riscar a sua Bíblia, viu? Não é pecado não. Risque sua Bíblia, porque depois quando você vai abrir novamente, vai lhe ajudar muito. No capítulo 2, verso 8, diz aí, olha, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Observe o verso 9. Do solo fez o Senhor brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, na sua visão, preste bem atenção, é bem simples, mas só para a gente entender. Deus, ao criar todas as coisas, Ele, especialmente, Ele faz um jardim surgir, um lugar maravilhoso, um paraíso, um lugar dentro de uma parte geográfica em que Ele faz questão de colocar o homem ali. O texto não diz que toda a terra era um jardim, mas que havia um determinado local em que era especial. Um local que simboliza o quê? Veja, essas coisas elas têm implicitamente uma verdade que vai além daquilo que o texto diz. Que verdade é essa? Esse jardim onde Deus fez questão de colocar o homem, o texto diz claramente, tinha árvores que os seus frutos eram o quê? Desejáveis. E que Deus coloca o homem nesse jardim para cuidar desse jardim, e o texto vai dizer depois que o Senhor, era costume na viração do dia, o Senhor está ali com o homem. Então esse jardim, ele representa a comunhão perfeita que o homem tinha antes do pecado com quem? Com Deus. Ele podia comer do quê? De todas as árvores que tinha naquele jardim, mas Deus tinha plantado duas árvores especiais, além de todas as outras árvores. O texto diz que Ele tinha plantado a árvore da vida, representando o quê? A vida, a comunhão plena que o homem tinha com Deus no seu estado de pureza, de inocência, e Ele tinha plantado uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Não me pergunte por quê. Por que Deus plantou essa árvore do conhecimento do bem e do mal? A resposta mais simples é para provar o homem. Para provar o homem. Provar no quê? Se o homem seria ou não obediente a Ele, fiel à aliança que Deus tinha estabelecido com ele, através desses termos que Ele estabelece. Quais são os termos? Vocês leram aí. Comerás livremente de todas as árvores do jardim. Todas, você pode comer de todas. Enquanto você estiver comendo de todas as árvores do jardim e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai o quê? Vai viver. Então, enquanto você não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai permanecer vivo. Mas eu pergunto a vocês, isso ia durar quanto tempo?
Não sabemos. Um período. Porque depois que o homem fosse reconhecido como fiel a essa aliança com Deus, que nós chamamos de aliança das obras, evidentemente, essa prova iria o quê? Se acabar e o homem receberia a vida eterna. Vocês estão entendendo ou não? Essa prova não seria para sempre. A prova teria um período. A Bíblia não fala. Mas é lógico que a prova teria um período. Se o homem fosse obediente a essa ordem de Deus, ele permaneceria vivo e essa prova iria acabar e, como consequência, iria ter a vida eterna. E essa vida eterna passaria para todos os seus descendentes. Só que não foi isso que aconteceu. Não é verdade? Não foi isso que aconteceu. Capítulo 3 de Gênesis. Olha, podem me parar, tá? Podem me perguntar, senão vocês vão dormir com sono. Me questionem. Capítulo 3, verso 1. Amém? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Olha, ele já começou, é claro que a gente vai estudar isso em outro momento, mas observe que a serpente ela já vai tentar colocar na mente de Eva dúvida. E é isso que Satanás faz comigo e com você. Ele tenta colocar na sua mente, no seu coração, dúvida em relação àquilo que Deus diz. Qual é a primeira coisa que Satanás tenta retirar do nosso coração? A confiança na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Porque se você não confiar nas promessas de Deus, você vai confiar em quem? Então a primeira coisa que ele tenta colocar é: será que isso é verdade mesmo? Sabe aquele pontinho de interrogação? Será que a palavra de Deus é verdade mesmo? Será que Cristo é o Salvador? Então a primeira coisa que ele colocou, observe como ele é sagaz. Versículo 1, é assim, é uma pergunta que ele faz. É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? O que foi que vocês perceberam aí, nessa pergunta? Roberto, não responda não. Viu? O que foi que vocês perceberam na pergunta do diabo? Qual foi a pergunta do diabo aí? O que é que está errado aí? E aí? O que é que está errado nessa pergunta, irmãos? Olha a pergunta do diabo. Diga, Edna, eu sei que você está sabendo. Sim? Qual foi a ordem de Deus? Era para não comer o quê? Apenas de uma? E qual é a pergunta do diabo? De todas. Olha como ele é sagaz. Ele exagerou. Ele já tentou mostrar aqui que há um exagero. Ele exagera a questão para já perturbar o juízo de Eva. Deus disse que eles poderiam comer de todas, menos uma. Aí o diabo diz: é assim que Deus disse, que vocês não podem comer de todas as árvores. Estão entendendo? Isso para lançar insegurança, dúvida, e já para começar a colocar no coração de Eva, de que Deus não é tão justo como parece. Deus não é tão justo como parece. Só que Deus disse: olha, você pode comer de todas, menos de uma. Mas Satanás diz: foi assim que Deus disse, não comerás de todas. Continue comigo a leitura. Respondeu-lhe a mulher. Aí ela respondeu mais ou menos certo. Olha a resposta dela: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Tudo bem, ela acertou. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que morrais. No que foi que Eva errou aqui? Tocar. Deus disse que não podia tocar? Não. Mas ela já demonstrou aqui que já não estava tão segura daquilo que Deus tinha falado. Espera aí, Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. E ela responde Satanás, e a resposta dela já não é uma resposta que está alinhada com o que Deus tinha falado. Veja versículo 4. Então a serpente disse à mulher, olha a afirmação da serpente: é certo que não morrereis. Deus tinha dito o quê? No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O diabo diz: é certo que não morrereis. Ou seja, o pecado não traz
as consequências que Deus diz que traz. Verso 5. Porque Deus, olha só, sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quem disse que Deus conhece o mal na prática? A Bíblia vai dizer que Deus não peca, Deus é santo. Deus não conhece o mal, irmãos. Na prática, não. Deus sabe que o mal é tudo aquilo que é contrário ao que Ele é e à sua santa vontade. Mas Deus não conhece o mal na prática, mas Satanás já conhecia. E aí ele diz, olha, o que Deus está querendo evitar é que vocês sejam como Ele, tão conhecedores como Ele, mentindo. E aí ele continua, observe, verso 6. Aí depois dessa conversa toda, a mulher já está agora perdida, tentada, e ele diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, porque ela só viu que a árvore era boa para se comer depois dessa conversa. Todas as árvores, o texto diz, eram agradáveis aos olhos. Você podia comer dessas árvores, elas iam satisfazer você em tudo. E é interessante que o diabo, ele tenta sempre colocar no nosso coração que as coisas de Deus não são boas o suficiente para nós. Já prestaram atenção nisso? Se você é casado, pode ser que suja no seu coração, o diabo coloque no seu coração que sua esposa não é suficientemente boa para você, que tem algo melhor aí fora. Ou o seu marido, que tem algo melhor aí fora. Pode ser que o marido não seja um Tom Cruise, né? Pode ser que a esposa não seja lá uma Miss. Isso não importa, irmãos. A Bíblia diz que a beleza externa, ela o quê? Ela se esvai, ela desaparece. E a questão de beleza é muito relativa. O que é belo para você pode não ser para mim. Então, isso é muito relativo. E a beleza, ela é um conjunto de coisas. A beleza, ela não se limita apenas ao que você vê com os olhos. Mas a beleza, ela envolve todos os outros sentidos. Então, é importante nós percebermos que Satanás, ele tenta sempre mostrar que o que Deus tem para nós não é bom o suficiente. O que Deus nos dá não é bom o suficiente. De que há algo melhor do que isso. E de que o próprio Deus está escondendo isso de nós. É isso que Satanás faz com Eva. Eva cai, né? Ele consegue iludir Eva. Não é Adão que é iludido, é Eva que é iludida. Paulo vai dizer isso. Isso não desfavorece a mulher não, tá? Isso não desfavorece a mulher. Porque, veja, quando Eva come do fruto e desobedece a Deus, e dá ao seu marido, e o seu marido come e desobedece a Deus, Deus vai cobrar de Eva ou de Adão? De quem ele vai cobrar primeiro? De Adão. Por quê? Se foi Eva que comeu primeiro do fruto. Porque ele fez Adão primeiro, porque ele deu a ordem a quem? A Adão. Adão era o cabeça de quem? Da sua mulher. Adão tinha que proteger Eva. Adão tinha que estar do lado dela, lutando por ela, evitando que ela caísse, mas ele não fez isso. O homem é o cabeça não porque ele é melhor. O homem é o cabeça porque Deus estabeleceu assim. A mulher é a sua auxiliadora. A mulher é menor do que o homem? Não. Porque o homem não consegue ser o que ele é sem a sua auxiliadora. O homem não consegue ser um homem num sentido completo sem a presença da sua auxiliadora, lhe auxiliando, lhe ajudando. Por quê? Porque não são dois. Quando há o casamento, é um só. Então, por que pensarmos que o homem é maior ou a mulher é maior? Não, não existe isso. Os dois têm a sua função no relacionamento e os dois se tornam um só. E como um só, cada um cumprindo a sua função, crescem juntos. Diga, Marlon. Isso. Não, é só mais a questão do relato do texto bíblico,
que mostra que os dois abriram seus olhos, mas é para se tornar completo. Mas Eva, quando comeu, já pecou, já desobedeceu. Ali ela já caiu. Imediatamente o homem come e cai também. E aí a humanidade, representada por esse casal, cai também com eles, porque eles nos representavam. Então, como eles pecaram, aí o juízo, ou seja, todas as consequências do pecado, não vem somente sobre eles, mas vem sobre toda a sua descendência. Foi isso que nós lemos em Romanos 5, versículo 12. Por causa de um pecado de um só homem, a morte veio sobre quem? Sobre todos. Mesmo que nós não tenhamos pecado, o pecado de Adão, eu sempre faço essa pergunta aqui a vocês: você estava lá no paraíso? Não estava. Pessoalmente, não. Mas estava representado ou representada legalmente. Por quem? Por Adão. É a mesma coisa da crucificação. Foi você que morreu na cruz, literalmente? Não, foi Jesus. Mas você estava na cruz legalmente? Os salvos estavam. Ele diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então todas as suas ovelhas estavam ligadas a ele na crucificação. A sua justiça passa para todos aqueles que ele representava ali na cruz. Jesus Cristo não é o segundo Adão? Ele vai fazer o trabalho inverso, que Adão não fez. Adão foi criado santo, pecou, por causa do pecado dele veio a morte. Jesus vem santo, não peca, mas tem que morrer. Aí você pergunta: por que ele tem que morrer se ele não pecou? Porque ele vai assumir a culpa de Adão. Mas como ele não tem pecado, ele tem autoridade para assumir essa culpa de Adão e dos seus descendentes e pagar pelo pecado deles, para que agora, por meio dele, esses que estão ligados a ele por meio da fé, possam ter vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Ser crente, irmãos, não é dar glória a Deus e aleluia. Ser crente é entender esse plano, é confiar nessa obra, e aí dar glória a Deus e aleluia, tendo esse conhecimento, né? Dessa verdade, né? E dizer: Senhor, muito obrigado pela tua grandiosa salvação. Qual era a obrigação de Adão diante da ordem de Deus, da aliança das obras? Era o quê? Ele deveria o quê? Obedecer. O problema era o fruto. Tinha alguma substância lá no fruto. Inclusive as pessoas, eu não sei porque colocam maçã, né? Não era uma fruta comum, né? Da região, né, Roberto? Poderia ser uma tâmara, né? Poderia ser uma figueira. E são árvores mais comuns da região. Uma tamareira, uma figueira, né? Outras. Aí o povo vai logo para a maçã. Acho que é porque a maçã é bonitinha, né? E tal. Mas não tem nada a ver. Tem algum problema no fruto? Nenhum. E por que o homem cai? Porque ele desobedece à lei de Deus. A queda está na desobediência. Aí veja, olha a artimanha de Satanás. Ele conseguiu derrubar o primeiro Adão. Quando Jesus é ungido, porque até então Satanás estava ligado, né? Satanás sempre ficou ligado porque ele sabe, não havia promessa? Gênesis 3,15? Veja aí Gênesis 3,15. Vamos lá. Gênesis 3,15. Quem pode ler Gênesis 3,15? Pronto. Quem é? Veja, Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher que vai ferir a cabeça da serpente, que vai esmagar a cabeça da serpente? Isso é uma linguagem figurada que aponta para a vitória, uma vitória completa. Quem é que vence Satanás plenamente? A obra dele, Jesus Cristo. Ele é o descendente da mulher, porque ele não vai se tornar homem. E a serpente vai ferir o calcanhar no sentido de que, por causa da tentação da serpente e da queda do homem, e o homem ter se tornado pecador,
esse descendente vai ter que assumir o pecado dos pecadores e pagar e ser punido por eles. Dê um pulinho mais na frente aí, passa umas folhinhas. Vá para o capítulo 12. Não tem na lição não, eu estou só adiantando aqui umas coisinhas para vocês. Capítulo 12. Deus está entrando em aliança com Abraão. Observe o que ele vai dizer no versículo 3. Alguém pode ler? 12, 3. Ele está dizendo, lembrem-se, Eva vai ter quantos filhos homens? Quantos filhos homens Eva tem? Vai fazer o jogo do milhão, né? Eita, mas você teria ganhado R$10. Quantos filhos homens? 3. Qual foi o primeiro? Caim. E o segundo? E o terceiro? 7. Tudo bem. Caim matou quem? Abel. Abel não teve descendência. Então só ficou Caim e depois veio 7. A descendência de Caim. O que é que aconteceu com a descendência de Caim? O dilúvio consumiu toda a descendência. Sobrou uma família, Noé, com seus filhos e as noras e sua esposa. Da descendência de quem? De 7. Vamos lá. Noé teve 3 filhos, como eu falei. Dos 3 filhos, Deus vai escolher um dos filhos para que desses filhos venha o Salvador. Noé tem um filho chamado Sem, outro filho chamado Cam e outro filho chamado Jafé. Então, de um dos filhos vai vir um Salvador. Qual é? Sem. De onde vem a palavra? Semita, né? Que são os semitas. Então, é dessa família que vai vir quem? Abraão. Aí Deus tira Abraão do meio da idolatria, da família dos seus pais. Abraão já era velho. Desculpa a palavra, não é pejorativa não, tá? Idoso, bem idoso. Abraão já tinha 75 anos. Sua mulher já era idosa. Tinha 10 anos a menos, né, Sara? Então tinha 65 anos. Veja, uma mulher com 65 anos e que era estéril, não tinha filhos. E ele chega para Abraão e diz: eu vou fazer da tua família como as estrelas do céu. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Seja tu uma bênção, ou seja, seja obediente, né? Seja obediente, e de ti vai sair de você todas as famílias serão abençoadas, todas as famílias da terra, da descendência que virá de ti. Vá para Gálatas agora e veja o cumprimento dessa promessa. Gálatas capítulo 3, verso 8. Veja o cumprimento dessa profecia. Carta de Paulo aos Gálatas. Inclusive nós vamos começar a estudar essa carta quinta-feira, viu, irmãos? Bom que os irmãos venham. Gálatas 3, 8. Alguém pode ler? Gálatas 3, 8. Termina com a frase. Amém. Então, observe aí o texto. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho. Quem é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. É a obra de Cristo. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo que em ti serão abençoadas ou benditos todos os povos. Ele está falando aqui, irmãos, de Cristo, da salvação em Cristo, que viria da descendência de Eva, que esmagaria a cabeça da serpente, passaria por uma série de famílias. Quando você vai ler a genealogia do Senhor, você vai ver de onde ele vem, toda a linhagem de onde ele vem. Então, o homem cai, mas com o pecado da desobediência, a primeira desobediência, mas ao mesmo tempo nós vamos ver o Senhor tratando todas as coisas conforme o seu plano determinado, para que esse pecado seja punido na pessoa do santo, do seu filho, do segundo Adão, para que haja salvação para o homem perdido. Então, existe a queda, mas ao mesmo tempo existe a revelação da salvação no descendente que viria para salvar esses que estão condenados à morte. Então, vá para a nossa lição e veja o ponto 1. Está complicado para vocês, não? Não, né? Está tranquilo?
Eu vou só pincelar algumas coisas. Primeiro, Deus não é o autor do pecado. O decreto eterno de Deus, evidentemente, deu a certeza da entrada do pecado no mundo, mas não se pode interpretar isso de modo que faça de Deus a causa do pecado, no sentido de ser Ele o seu autor responsável. Essa ideia é claramente excluída pela palavra, pelas Escrituras. Veja aí Jó 34:10. Jó, antes de Salmos 34:10. Pode ler quem encontrar. Jó 34:10. Isso, longe de Deus praticar a perversidade e cometer a injustiça. Porque o que alguns podem levantar é, se Deus sabia que o homem ia pecar, então por que ele plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali no meio do jardim? Porque o homem não poderia ser homem sem que houvesse essa prova. E na verdade não somente o homem foi provado, mas até os próprios anjos, não sabemos como. Mas houve também um período de prova para com os anjos. Aí você diz, como é que eu sei disso? Porque eles pecaram, uma parte deles. Se não tivesse havido um período de prova para os anjos, eles não teriam caído. Só que o período de prova, depois da queda dos anjos, ele se acabou. Os que pecaram, pecaram e foram destinados ao juízo, e os que não pecaram são chamados de santos anjos. Assim como para nós não haverá nenhuma prova quando nós estivermos com o Senhor, quando nossa salvação estiver completa. Nós poderemos pecar no céu, no novo céu e na nova terra? Não. Haverá uma outra oportunidade para o homem cair e desobedecer a Deus? Não. Houve uma queda e agora o Senhor restaura os caídos por meio de Cristo, e esses que são restaurados jamais poderão cair novamente quando a salvação deles se completar. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, como salvos em Cristo, nós continuamos como pecadores, não como escravos do pecado, mas como pecadores, que sofremos com o pecado, que oramos para Deus nos ajudar e nos perdoar e nos fazer continuar firmes e santos. Mas aqui e ali nós estamos caindo, pecando em todas as áreas da nossa vida. Eu digo, com pensamento, com palavras e com ações. E com também motivações, desejos. Mas quando morrermos aqui, estaremos com o Senhor. O nosso corpo volta ao pó. Quando Jesus voltar, o nosso corpo ressuscita como um corpo glorioso, se une com o nosso espírito, com a nossa alma, que já foi santificada, e habitaremos no novo céu e nova terra, na presença de Deus. Estaremos com Deus, Deus conosco, plenamente em comunhão, vivendo o que Adão viveu no paraíso, agora, sem mais ter a possibilidade de pecar, porque haverá apenas a árvore da vida, e não mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela já existiu, o homem já foi provado, provou a sua desobediência, colheu a consequência do pecado, mas o Senhor na sua bondade enviou Jesus Cristo como homem, para obedecer o que o homem não obedeceu, e sofrer a culpa que o homem merece, mas que ele não merecia, para que através agora da obra dele, somente ele tem autoridade para dar vida a esse homem que é pecador. Mas veja, olha como o diabo está ligado. Eu citei Abraão, citei a profecia de Gênesis 3,15, por quê? Porque Satanás estava ligado. Opa, vem alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Abraão, todas as famílias serão benditas? O diabo não é onisciente, mas ele estava ligado em tudo que estava sendo revelado. Quando Jesus aparece, tem todas as profecias acerca do Messias, não tem? No Antigo Testamento, do Salvador, todas as profecias. Quando os anjos aparecem, quando revela Maria, revela José, ele está sabendo, ele está vendo. Você vê que Herodes tenta matar todas as crianças. Não ache que isso não é uma obra também maligna no coração de Herodes para tentar extirpar a pessoa do Salvador. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, sempre guardando, porque é Ele quem controla todas as coisas. Quando Jesus já está adulto, que é batizado por João Batista, que o Espírito Santo desce sobre ele, o texto diz claramente que o Espírito Santo lhe leva para o deserto. Quem é que vai estar lá no deserto para tentar levar Jesus a cair? Satanás.
Assim como ele apareceu para Adão no paraíso, ele aparece para Jesus, só que agora no deserto. A situação de Cristo é totalmente diferente da de Adão, no sentido de que a intensidade da tentação sobre Cristo é muito maior do que a que veio sobre Adão, ou Eva. E aí ele tenta o quê? Primeiro, levar Jesus Cristo a transformar pedra em quê? No que isso é uma tentação? Estou levando vocês a pensarem. Isso. No que isso é tentação? Isso, poder, o que mais? Qual é a tentação aí? Se tu és o Filho de Deus, está com fome? Transforma as pedras em pão e come. O que é que isso é demais? Veja que as tentações, elas não parecem claramente pecado. Parece ser algo comum. Olha, isso não é nada demais, né? Está lá no WhatsApp, conversando com a moça lá, contando tua vida, tuas intimidades a ela, você como homem casado, tá desabafando, não é nada demais. O pecado nunca parece nada demais. Depois o cabo está atolado até por aqui, olha, no pecado. Porque as coisas sempre começam com uma certa suavidade. É como uma criança que está sempre brincando, está lá o pai, tem um buraco enorme, aí está lá seu filho brincando perto do barranco, está pulando ali perto do barranco, sem perceber, até então não tem problema nenhum, está só perto. Se você não puxa, não tira ali de perto, não chama a atenção, dá só um tempinho que depois a criança cai no buraco. Não é assim? É desse jeito. É como uma criança que está sempre passando perto do fogão. E você diz, menino, sai daí, que aí está quente. E ele passa, aí, porque menino é fogo, né? Aí sai passando a mãozinha assim, ó, lá no botão do fogão, perto. Sai daí, menino, que está quente, tu vai se queimar. Até que ele, curiosamente, vai pegar na grade onde coloca a panela. Se queima, é assim. Então, qual é o problema em transformar a pedra em pão? Sabe o que é que Satanás faz? Não confie na providência de Deus. Confie ou faça aquilo que você tem que fazer. Não dependa de Deus, dependa do que você mesmo pode fazer. Se Jesus transformasse aquela pedra em pão, ele estava deixando de confiar no quê? Usando o poder que ele não deveria usar para isso, confiando no que ele podia fazer e não no que o seu Deus iria prover para ele. Vocês estão entendendo? Tanto que a resposta dele é o quê? Nem só de pão, mas de toda. A minha vida depende da palavra dele. Eu confio no que ele vai fazer e não no que eu vou fazer. Estão entendendo aí o que está implícito na tentação? E é isso que ele faz conosco. Deixe de confiar na palavra. Confie no que você pode fazer, no que você é capaz, na sua inteligência, no seu dinheiro, na sua capacidade. Para que cooperar com a obra missionária? Deus precisa de você? Nada, rapaz, viva a sua vida. Deixe o Senhor de lado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo ligado, se ele consegue alcançar o seu objetivo e levar Jesus a pecar, nós estaremos perdidos, irmãos. Mas o Senhor foi fiel. Ele foi fiel, ele fez o que Adão não fez. É o que nós chamamos de obediência ativa, né? A obediência ativa de Cristo. Cristo obedeceu o que Adão não obedeceu. Ele foi fiel a todos os mandamentos, em todos os sentidos. Foi sua obediência ativa. E a sua obediência passiva foi o fato dele submeter a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Ele aceitou voluntariamente receber a ira de Deus contra o pecado, sem ele ser pecador, assumindo legalmente a nossa culpa e indo até a cruz. Mas, veja, Deus é o autor do pecado? É claro que não. Quem pecou foi o homem. Mas no decreto de Deus, ele permitiu que o homem pecasse. Ele permitiu que o homem fosse provado, mesmo sabendo que o homem iria cair. Então a entrada do pecado no mundo foi permitida por Deus, mas Deus, por isso, não se torna autor do pecado. A Bíblia é muito clara. E aí tem muitos outros textos que vocês podem abrir, né, como Isaías 6,3,
onde diz: os anjos cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. E outra coisa, Deus, Ele traz dentro do seu plano Cristo, que é a provisão para libertar o homem do pecado, como tem aí em Romanos 6, verso 1 ao 14. Segundo ponto, o pecado teve origem no mundo dos anjos. Já falei isso para vocês, mas a gente vai ler só para a gente entender melhor. Veja aí o segundo ponto. A Bíblia nos ensina que na tentativa de investigar a origem do pecado, devemos retornar à queda do homem na descrição de Gênesis 3. Tudo bem, fixar a atenção em algo que sucedeu no mundo angélico. Deus criou um grande número de anjos, e estes eram todos bons quando saíram das mãos do seu Criador. Veja aí Gênesis 1:31. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Quando foi que os anjos foram criados? Nos 6 dias. Agora, não sabemos em quais dos dias. Vocês estão entendendo, né? A Bíblia não relata a criação direta dos anjos. Ela apenas nos dá a entender que tudo que foi criado na obra dos 6 dias. E se os anjos são seres criados, não são deuses, não é Deus, então eles também foram criados dentro desses 6 dias. Acontece que, quando acaba a criação, o texto diz que tudo que Deus viu, bom. Bom no sentido pleno da palavra. Não havia pecado, não havia o mal, apenas tudo que Deus criou. E os 2 seres que são racionais, os anjos e os homens, eles eram santos, todos eles. Só que os anjos, diferentemente do homem, eles foram criados no número completo, enquanto que os homens foi criado apenas um casal, para crescer e multiplicar e encher a terra. Porque a dimensão de vida e de existência dos anjos é outra. O que é que acontece? Quando a gente vai para o capítulo 2, especificamente para o capítulo 3, nós já vemos que houve pecado onde? No mundo dos anjos. Por quê? Porque um dos anjos já aparece aqui caído e tentando o homem para que ele caia também assim como ele caiu. Aí vou pedir que você abra a sua Bíblia em João 8,44. E aí, pastor, quando foi que eles caíram? Não sei. Mas entre a criação deles e a queda de Adão e Eva, foi esse período aí que eles caíram. Nós não sabemos a idade em que Adão pecou, em que Adão caiu. Compreendem? Então houve tempo suficiente, né? Alguém leia João 8,44. Pai da mentira. Ele é homicida desde o princípio. Ele peca desde o princípio. Desde o começo de todas as coisas o diabo peca. João 8,44. Tá? Agora abra no outro texto. 1 João 3,8. 1 João, agora não é mais João, é primeira carta de João, lá no final. 3,8. 1 de João 3,8. O que é que nós estamos vendo aqui? O pecado no mundo dos anjos. 1 de João 3,8. Alguém pode ler? Olha só, esse é mais claro, né? Então o diabo vive pecando desde o princípio. Desde que ele foi criado, ele teve um período de santidade, mas ele caiu. E caiu e continuou pecando desde o princípio. Não só ele, mas alguns outros anjos que caíram com ele. Veja, quando Deus criou os anjos, todos os anjos foram criados santos. Mas entre a criação de todas as coisas, inclusive dos anjos, até a queda de Adão, houve nesse período o pecado dos anjos. Vocês estão entendendo, né? E com o pecado dos anjos, uma parte deles foi expulsa da presença de Deus. Estão entendendo isso? E os que permaneceram fiéis, Deus não permitiu mais prova alguma, nem que eles caíssem. Nós já estudamos sobre isso. Eles são chamados de anjos eleitos e de santos anjos.
Aí alguns acreditam que os que não caíram por causa da eleição. Os que não caíram porque foram anjos eleitos. E aí Satanás caiu, peca desde o princípio. A questão é, qual foi o pecado de Satanás? O que foi que levou a Satanás a cair, né? Alguns acham que o orgulho. Mas como é que o orgulho pôde entrar no coração de Satanás? Aí é querer saber demais, né, irmãos? Mas aí, em que nós nos baseamos para achar que Satanás pecou e o pecado foi o orgulho? Provavelmente, 1 Timóteo 3,6. Eu queria que você abrisse 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6. Não tem muitos textos não, é só esse mesmo. 1 Timóteo 3,6. Alguém pode ler? Então, Paulo está orientando aqui os pastores, aqueles que almejam episcopado, e um dos requisitos é que não seja o quê? Novo convertido. A palavra neófito quer dizer recém-plantado. Então ele diz assim, olha, que não seja um novo convertido, alguém que vai assumir a responsabilidade de pastorear, porque ele pode se ensoberbecer e incorrer na condenação do diabo, ou seja, receber a mesma condenação que o diabo recebeu por causa de seu pecado. Então parece-me que Paulo está dizendo que o pecado do diabo foi o ensoberbecimento. Está correta essa palavra? Tá, não está? Ensoberbecimento. Isso. Que quer dizer o quê? O orgulho, a soberba. Ele se achou demais. Sabe um menino novo, um novo convertido que você coloca à frente da igreja, ele vai achar que é muita coisa, e isso vai ser uma brecha muito grande para a queda dele. Porque quanto mais responsabilidade no reino de Deus você tem, mais você deve ser humilde e servir. Estão entendendo? No começo do ministério, a gente acha que é alguma coisa por ter sido chamado por Deus. Claro, é um privilégio muito grande, mas nós somos apenas servos. E se fizermos aquilo que Deus nos ordena, a Bíblia diz que nós somos servos o quê? Inúteis, porque não estamos fazendo nada mais do que devemos fazer. É a nossa obrigação. Então, abra em Judas. Judas não tem capítulos. Judas, antes de Apocalipse, só tem versículos. Veja aí, versículo 6. Ainda falando sobre o pecado dos anjos. Judas, versículo 6. Alguém pode ler? Então observe, verso 6 é claro. Judas diz, e aos anjos, plural, que não guardaram o seu estado original. Qual era o estado original? De santidade, de pureza. Mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele quem? Deus. Tem guardado esses anjos que caíram e que pecaram sobre trevas, em algemas eternas. Então já estão presos. Não fazem o que querem, apenas o que Deus permite. Por isso que quando Jesus chegou para expulsar os demônios lá no Gadareno, eles perguntaram se já tinha chegado a hora do juízo, porque eles sabem que estão dentro dessa condição e dessa prisão, sendo reservados apenas para aquele grande dia que eles não sabem quando vai acontecer, que é o dia do juízo, quando Deus irá lançar eternamente esses espíritos ou esses anjos que caíram no inferno. Sofrerão eternamente. Então ele diz, são guardados em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, um grupo de anjos caíram, estão sobre trevas, esperam o juízo, mas Deus usa esses anjos caídos veja bem, Ele usa esses anjos caídos tanto para punir os pecadores, como também para tratar na vida dos crentes, para corrigi-los. Quando Ele permite que Satanás e seus anjos nos prejudiquem em alguma área, porque ele não pode nos tocar, a Bíblia diz isso. Mas se Deus permite, como permitiu que ele tocasse em Jó, lembram? Então ele tem um propósito maior em nossas vidas. Então é como há uma frase, eu não sei se foi Spurgeon quem disse, mas há uma frase que diz que Satanás é como um cachorro
preso na coleira, onde Deus está segurando a corrente e solta ou puxa como Ele quer. Vocês estão entendendo, né? Deus usa os anjos caídos, nada foge dos seus planos, nada foge dos seus propósitos. Agora eu tenho que estar esperto e estar buscando o Senhor, né? Vigiar e orar para não cair em tentação. Diga, meu irmão Rodrigo. Oi? Foi Lutero, né? Pronto, ótimo. Foi Lutero que falou essa frase aí. E não expujam. Obrigado, Rodrigo. Então, é isso aí. Então, Deus não é o autor do pecado. O pecado aconteceu primeiro no mundo dos anjos. E aí, com a queda de um grupo de anjos, Satanás veio e tentou o homem para o homem cair também. E aí o pecado agora se origina na humanidade, com a queda de Eva, com a queda de Adão, segundo o texto que nós lemos. Volte lá para o capítulo 5 de Romanos, nós já estamos encerrando. Capítulo 5 de Romanos. Nós já vimos aqui o capítulo 3 de Gênesis, né, que relata a queda do homem, e agora Romanos 5. Paulo, ele claramente no versículo 12, ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está claro isso para vocês? Então ele diz aqui, a Bíblia ensina que ele, ou seja, o pecado, teve início com a transgressão de Adão no paraíso. E, portanto, foi um ato perfeitamente voluntário da parte do homem. O tentador, Satanás, veio do mundo dos espíritos com a sugestão de que o homem, colocando-se em oposição a Deus, poderia tornar-se semelhante a Deus. Adão se rendeu à tentação e cometeu o primeiro pecado comendo do fruto proibido. Mas a coisa não parou aí, pois com esse primeiro pecado, Adão passou a ser escravo do pecado. Esse pecado trouxe consigo corrupção permanente, corrupção que, dada a solidariedade da raça humana, teria efeito não somente sobre Adão, mas também sobre todos os seus descendentes. Adão pecou não somente como pai da raça humana, mas também como chefe representativo de todos os seus descendentes. E, portanto, a culpa do seu pecado é posta na conta dos seus descendentes, foi imputada sobre eles, pelo que todos são passíveis de punição e morte. O salário do pecado é o quê? É a morte. E o texto diz, por causa do pecado de Adão, a morte veio sobre todos, e todos também pecaram. Então eu não estava lá pecando no pecado de Adão, mas como ele me representava, então eu, além de me tornar pecador por causa da corrupção que acometeu Adão, eu também recebi a culpa sobre mim. E aí, se eu morro sem Cristo, que assume a minha culpa e paga pelo meu pecado, eu terei que pagar por ele. Se a ira de Deus não cai sobre Cristo, se eu não creio em Cristo, e a ira de Deus pelos meus pecados não caiu sobre a pessoa do meu substituto, então ela vai cair sobre mim. Então, se Cristo não é o teu Salvador, o que morre por você e o que paga a sua dívida, é você que vai pagar a sua dívida. Os irmãos estão entendendo, né? É como a parábola do credor incompassível. Então, se Cristo não tiver pago a minha dívida, quem vai pagar sou eu. Se os meus pecados não foram punidos nele, se eu não criei nisso, se eu não recebi esse perdão e essa justificação pela fé na obra de Cristo, a justiça de Deus vai ter que cair sobre mim. Porque uma coisa é certa, ninguém pode escapar do juízo divino. Então, naquele grande dia, quando a nossa salvação estiver completa e nós formos declarados como justos, no dia do juízo, a nossa justiça será nos dada ou declarada plenamente diante de nós por causa de quem? Do Cordeiro. Mas quem não tem o Cordeiro, o que é que vai acontecer? O Senhor vai ter que julgá-lo e puni-lo plenamente. E ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo, porque ele é horrenda coisa cair nas mãos de Deus vivo. Hebreus 10,
31, olha aí. Está sabendo mais do que eu os textos bíblicos. Que bênção, né? Parabéns, irmã Tânia. E no capítulo 13 diz o quê? O nosso Deus é fogo consumidor. Então, muito cuidado. É isso que o pecado ele traz como consequência. Vamos encerrar lendo os 2 últimos pontos. Eu já falei sobre isso. Vou só ler sobre a natureza do primeiro pecado ou queda do homem. Vou só ler com vocês, mas a gente já abordou esse assunto. Seu caráter formal. O primeiro pecado do homem constituiu em comer ele da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse foi o primeiro pecado dele. Não sabemos que espécie de árvore era. Poderia ser uma tamareira, uma figueira ou qualquer outra árvore frutífera. Nada havia de ofensivo no fruto da árvore como tal. Comê-lo não era pecaminoso per si, pois não era uma transgressão da lei moral. Quer dizer que não seria pecaminoso se Deus não tivesse dito: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Estão entendendo, né? Não há opinião unânime quanto ao motivo pelo qual a árvore foi denominada do conhecimento do bem e do mal. Provavelmente, a árvore foi denominada desse modo porque fora destinada a revelar, primeiro, se o estado futuro do homem seria bom ou mal. Se o homem fosse obediente, seria bom. Se fosse desobediente, seria mal. Ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo, se o homem deixaria que Deus lhe determinasse o que era bom, como Jesus Cristo foi fiel e não transformou a pedra em pão, Adão fez o contrário. Adão não descansou na palavra do Senhor, mas quis tomar posse da sua própria vida e daquilo que era o melhor para ele, segundo seu entendimento. Então diz aqui, se o homem deixaria que Deus lhe determinasse o que era bom ou mal, ou se encarregaria de determiná-lo por si e para si, mas seja qual for a explicação que se dê do nome, a ordem de Deus para não comer do fruto da árvore serviu simplesmente ao propósito de pôr à prova a obediência do homem. Foi um teste de pura obediência, desde que Deus de modo nenhum procurou justificar ou explicar a proibição. Adão tinha que mostrar sua disposição para submeter a sua vontade à vontade do seu Deus, com obediência implícita. E segundo, a essência desse pecado está no fato de que Adão se colocou em oposição a Deus, recusou-se a sujeitar a sua vontade à vontade de Deus, de modo que Deus determinasse o curso da sua vida, e tentou ativamente tomar a coisa toda das mãos de Deus e determinar ele próprio o seu futuro. Pode-se distinguir diferentes elementos no primeiro pecado. Primeiro, no intelecto, revelou-se como incredulidade e orgulho. Na vontade, como o desejo de ser como Deus. E nos sentimentos, como uma ímpia satisfação ao comer do fruto proibido.